No entanto, a gente está diante de uma das descrições de perversão cognitiva mais extraordinária, numa síntese incomparável, como essa de Jesus. Guias cegos, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. É uma charge extraordinária. Você compreendeu? Agora, talvez a sua pergunta é quando é que isso se estabelece na gente? Aí eu digo as seguintes coisas. Eu quero dizer três coisas que me pergunta agora, Caio, quando é que isso entra na gente? Quando é que isso entra na gente? Se você não perguntou, deveria perguntar. Quando é que esse negócio entra na gente? Quando é que essas fixações alteram o nosso olhar a esse ponto de a gente ficar nessa situação, de ter o olhar completamente pervertido e alterado? Em primeiro lugar, quando você entrega a sua mente aos dogmas religiosos, como se houvessem dogmas religiosos. Existem dogmas religiosos, segundo os homens e a religião. Mas para Jesus, os dogmas religiosos estão todos relativizados, porque para ele só há um dogma. É ama o teu próximo como a ti mesmo. O que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Esse é o único dogma. Um único mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Há um só dogma. E, meu Deus, se você lê os evangelhos, você só encontra esse dogma. Se você lê as cartas do apóstolo Paulo, você só encontra esse dogma. Se você lê a primeira epístola de João, você só encontra esse dogma. Só há um. Como ele mesmo disse, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. É que você ame, e ame a Deus amando o seu próximo, conforme ele ensinou. A religião, todavia, tem muitos dogmas, e quando você se entrega ao dogma religioso, ao dogma teológico, por exemplo, que é um argumento, o cara diz, não, não é um dogma religioso, é uma sistematização racional, teológica, o que é uma coisa de uma infantilidade brutal. Não existe isso. A gente faz qualquer que seja a leitura a partir da acumulação das nossas pré-compreensões. E se as nossas pré-compreensões são de natureza dogmática, que conduzem a nossa mente a uma fixação que não nos permite mais nenhuma outra percepção ou observação, a gente fica cego, como Jesus aqui diz, guias cegos. Você pode até dizer que é guia de alguém, mas você é só o cego liderando a fileira dos cegos, como Jesus disse, até caírem todos no abismo. Todos. Essa coisa, deixa eu chamar de coisa, toma conta da gente, empedra, tira a plasticidade cerebral, a flexibilidade, a maleabilidade, a capacidade de aprendizagem e mata o espírito. E enlouquece a alma, a tal ponto que a gente fica completamente cego, patologizado pelo dogma teológico. Aí vem a segunda coisa, o dogma teológico produz, obviamente, comportamentalismo. Não fica só na base de um conceito. Aquele conceito tem que se transformar num comportamento que é moral, porque acaba sendo
Moral porque não é ético. Não tem nada a ver com o ethos da vida. Tem a ver com a média ponderada daquele grupo. A média ponderada do nosso cercadinho religioso, teológico, ideológico, de qualquer natureza. Isso produz essa moral do nosso grupo que é imposta sobre o mundo inteiro. E aí começa a missionarice, que faz você atravessar o mundo para fazer um prosélito 2 vezes mais filho do inferno do que você. Dói, né? Ouvir isso. Eu peço que você perdoe a Jesus por ter falado isso e me perdoe por estar dizendo o que ele ensinou, o que ele profetizou, o que ele exortou, o que ele rasgou como mentira de mortalha na nossa cara. Aí o dogma teológico que produz o dogma de costumes gera imediatamente o dogma psicológico. Porque daí em diante não adianta, a pessoa se torna imutável. Aí, minha gente, só aquela vinda de Jesus com uma voadora celestial no peito de Saulo de Tarso, conforme Atos 9. Só uma coisa assim, essa voadora celestial do Cristo ressuscitado nos peitos de Paulo, porque Paulo era o mais fanático dos fanáticos. Era capaz de matar como matou, de torturar como torturou, como ele diz. Por isso ele faz questão de dizer: eu sou o menor, não sou nem digno de ser chamado ou tratado como apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus e matei e obriguei muita gente a blasfemar, a negar a fé. Quando se chega nesse ponto de endurecimento, só uma soberania arrombante pode mudar a mente. É por isso que eu não discuto em rede social. Eu não discuto. Eu gostaria até de pagar alguém para ficar lá falando por mim, mas eu não tenho condição. Eu, pessoalmente, não acredito que quando a pessoa chega ali com aqueles ódios todos, uma fala minha vá mudar coisa alguma. Muito menos uma fala de contestação. E, às vezes, eu tento ir com apenas meiguice, deixar, Senhor, pega essa meiguice e aplica do coração do indivíduo. E tem alguns que apenas param de molestar, mas eles não mudam, não mudam. Eu vejo gente próxima de mim, gente que, inclusive, eu sei que me ama, me quer bem, mas eles foram para além da capacidade de ouvir. Eles não conseguem mais porque o bloqueio psicológico, a barreira cognitiva, o véu do entendimento lhes foi tirado, como diz Paulo, em 2 aos Coríntios 3 e 4, especialmente no capítulo 4. É aquele véu que cega o entendimento dos incrédulos. E assim como Jesus aqui está falando com religiosos, Paulo lá em 2 Coríntios 4 está falando com religiosos de Corinto também. Não é para ateus. Ateus, em geral, não sofrem disso, são pássaros. Agnósticos já estão dizendo: olha, eu estou aberto, eu não tenho conhecimento de nada, vamos conversar. Foi por isso que Jesus disse que meretrizes, publicanos e pecadores precediam os religiosos de Israel no reino dos céus, vos precederão. Os de vocês que entrarem, entrarão depois das prostitutas e dos pecadores, porque eles não têm dogma de nada, eles aplaudem
qualquer que seja a verdade singela que chega no coração deles, eles dizem: fica aqui, fica comigo, não vai mais não, deixa eu ter acesso a você, como eu vejo todo dia acontecer. Agora, pergunte-se, o quão blindado você está aí? Uma coisa fácil, e a gente vê, por exemplo, eu olhei aqui para baixo, tem 4 haters. Foram os que tiveram a coragem de ir entrando aqui. Alguns nem param para ouvir. O Caio fala toda manhã, deixa eu ir lá dizer que eu não gosto. Agora, é mais louco ainda se o cara diz que é cristão, fica ouvindo, não tem o que dizer em contrário, se encontrar comigo vai beijar minha mão, mas aqui, para ele não se converter, para ele não dialogar com ele mesmo, ou ele diz que não gostou, ou ele ouve algo que é tão verdadeiro, 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 que ele pula fora e diz: eu não vou ficar aqui não, porque isso é perigoso. Como eu já ouvi pessoas dizer. Eu ouvia fragmentos do que você falava, me dizem algumas pessoas. Eu não ficava para ouvir mais, porque eu achava perigoso, insuportável, incontestável, e eu não queria me converter ao Evangelho puro e simples. Em que estado mental você está? E se você não está nesse estado, tome, todavia, cuidado, porque é sutil a chegada nele. Eu já vi, como diz Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, corrieis bem, quem vos persuadiu a deixardes o Evangelho, a voltardes atrás? Quem? Eu conheço pessoas que iam correndo bem, aí encontram alguém aqui na internet, uma fala, eles não têm muito conhecimento, então qualquer coisa que se diga com aparência de revelação, de informação, aí o cara fica, diz: é uma informação que eu não tinha. Aí parece que tudo que vem dali é verdade. E o cara não checa, não confere, não bota ao lado do Evangelho para ver se sobrevive, não passa pelo filtro de Jesus, não vê se passa na chave hermenêutica do Evangelho, que é Jesus, e engole tudo. E aí, depois de um tempo, pouco tempo, você fica assustado com o que pode acontecer na mente de uma pessoa que corria bem e, de repente, foi persuadido por outras coisas. E aí eu vou vendo, como diz o apóstolo João, eles eram dos nossos, agora se tornaram anticristo. É o que João diz, eles estavam entre nós, a gente partiu o pão com eles, e agora eles saíram como verdadeiros anticristos. Não é porque eles saiam negando a Jesus, é porque eles negam o Evangelho. Quem nega o Evangelho conforme o Evangelho nega a Cristo. E viram um anticristo, especialmente depois que já conheceu a verdade toda. Corriam bem, aí foram persuadidos a voltar atrás. Essa é a razão da segunda epístola de Pedro, da única epístola de Judas, o irmão de Jesus, é para esses que corriam bem e voltaram atrás. A epístola aos Hebreus é toda ela para quem corria bem e voltou atrás. A epístola aos Gálatas, praticamente todas as epístolas de Paulo são destinadas a pessoas que começaram bem e, de repente, começaram a fazer moonwalking e voltar atrás. Como eu vejo algumas pessoas querendo usar um processo seletivo, dizendo: eu vou ficar com isto e com aquilo, e vou ficar com aquele outro pacotão inteiro.
Não dá, sabia? Não dá para você juntar Jesus ao pacote solene das iniquidades produzidas pela maldade, pelo orgulho, pela autoexaltação, pelo supremacismo. São todas realidades escritas, descritas e denunciadas por Jesus exclusivamente, se você não quiser ir mais adiante, nesse capítulo 23 de Mateus. Está tudo dito aí. Não sobrou nada de fora. Agora olhe para o seu próprio coração. E tome cuidado, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida. Hoje a gente está numa situação que, se eu disser aqui, meu querido, meus queridos, tem um monte de menina que diz, não está falando comigo. Aí se eu disser, minhas queridas, aí tem um monte de homem que diz, não, isso não é para mim. Aí você tem que chegar ao ponto de iniciar uma fala dizendo todos e todas, porque está tudo tão dividido. Se você não disser todos e todas, se você disser apenas todos nós, parece que a gente não está sendo preciso o bastante. É um outro dogma. É um outro dogma. Tem o dogma da religião e tem o dogma do politicamente correto, que é uma religião secular. Igualmente dogmatizante, igualmente castrante, igualmente policialesca, igualmente cheia dos seus xerifes, igualmente confrontadora, insistente, fanática e perturbadora. Por isso o mundo está assim, nessa guerra entre fariseus de um lado e saduceus de outro. Os fariseus são como Jesus descreveu aqui, e como, quem sabe, você ainda é. Agora, os saduceus eram aqueles que não criam em nada. Eles só tinham etiquetas para cada lugar, para cada hora, para cada modo. Eram os reis das etiquetas. Os fariseus são os reis dos dogmas morais e de cobrança religiosa. Mas os saduceus, a maioria deles eram sacerdotes da etiqueta. Eles mal criam em Deus, não criam em anjos, em espírito, em ressurreição, em vida eterna, não criam em nada. Eles criam num Deus longínquo, a maioria deles era deísta. Deus criou, deu corda, foi embora e largou tudo aqui. Parece muito com o politicamente correto. Só tem etiqueta, mas são etiquetas que vão virando dogmas. Mas o dogma dos fariseus é infinitamente pior. O dogma dos fariseus mata mesmo em nome de Deus. O dogma dos saduceus não tem muito Deus no processo. É só em nome da etiqueta mesmo. Não é uma ética, é só etiqueta. Mas cria bloqueios, cega. Cria guias de cegos que são cegos. Agora olhe para o coração e pergunte o quanto disso entrou em você. Pegue Mateus 23 e leia, se você não consegue ler hoje em dia direito o português, pelo menos pegue o Novo Testamento na linguagem de hoje, um negócio desse, e leia para facilitar o gibi, para você ir lá, porque não é possível. Eu só entendo que você olhe para Mateus 23 e fique como está se você não souber ler. Ou então se você tiver se tornado um ser com esse bloqueio, com essa crosta inatravessável. Aí um dia a gente se arrebenta. A gente explode, a gente espoca. Normalmente essas pessoas são aquelas que, depois de um tempo, a gente diz, não me diga,
O cara pegava a filha, ele era isso, ele fazia aquilo, porque é só fachada, é só máscara. É para os outros, não é para ele. E eu estou falando agora de você, estou falando agora de nós, estou falando agora do povo da igreja, não da sinagoga, porque a própria igreja é chamada de sinagoga de Satanás, ou é descrita como aquele lugar aonde Jesus não entra. Jesus não entra, onde ele fica fora, como lá em Laodiceia, Apocalipse 3, 2, 3, leia, para você ver como a gente está tão perto dessa possibilidade. Como a gente pode sentar à mesa e estar planejando traições, está fazendo confissões de bravata, mas a gente não vai aguentar ali na primeira gravata, a gente pula